Você sabia que antes dos equipamentos falharem, eles nos dão sinais, apresentam sintomas? Sintomas esses que podem ser coletados através de instrumentos de medição, que é o caso de vibração, temperatura. Nessa aula nós vamos aprender que, como o conhecimento dos seus ativos, entender as características dos equipamentos facilitará uma boa inspeção dos seus equipamentos. E é isso que nós vamos aprender na aula de hoje. Já aqui com o instrumento em mãos, vamos primeiro entender aqui como ele funciona. Isso aqui é um instrumento para verificar vibração em rolamentos. O seu funcionamento, você vai encostar essa ponta aqui no mancal em algumas direções e vai verificar se os valores coletados estão de acordo com as características do seu ativo, ou seja, do seu equipamento. Só que esses valores têm que ser configurados de acordo com o seu ativo, mas isso a gente vai ver ao longo do vídeo. Ele também verifica a temperatura através daqui de um sensor infravermelho, que vai ser apresentado aqui no painel. Observe aqui que neste painel eu tenho nessa linha superior a vibração global, que é duas opções, G2 e 4, e G1 e 3, que a gente vai ver logo mais. Aqui na linha do meio, que é a aceleração de envelope, que aqui nós vamos verificar a vibração do rolamento de acordo com classes, que são 3 classes, classe 1, 2 e 3, e aqui a temperatura que está sendo ali analisada. Aqui é a carga do instrumento, e aqui você pode deixar no modo execução ou congelar, porque uma vez coletado lá a informação, por exemplo, você colocou lá para verificar a vibração do rolamento e você quer congelar, aí você vai apertar aqui nesse botão e ele vai dizer aqui que está em espera. E aí você pode movimentar o instrumento e ele não vai perder ali as informações. Depois eu volto novamente, ele volta aqui para executar. Então, primeiramente, vamos entender aqui as configurações que são extremamente importantes para antes de começar ali uma inspeção. Então, nessa primeira linha, nós temos aqui a vibração global. Isso aqui é de acordo com a ISO 10816, conforme estou apresentando aqui na tela, que vai ser o grupo 2 e 4, que é o padrão, e o grupo 1 e 3. Observe aqui que na tabela nós temos aqui a norma ISO 10816 e abaixo aqui dessa coluna aqui nós temos valores, na minha coluna no lado esquerdo, os valores em polegada e os valores em milímetro. E observe que aqui tem máquina grupos 2 e 4, 1 e 3. E lá abaixo tem rígidos e flexíveis. O que é isso? Antes de você iniciar a inspeção, você tem que configurar aqui, tem que indicar se a base do seu equipamento ela é rígida ou flexível. Ou seja, ela está ali fixada diretamente no solo ou tem algum objeto ali que media, por exemplo, no caso de uma mola, tornando-a um equipamento flexível. E como é que a gente faz essa configuração inicial? Então vamos lá. Eu vou apertar aqui, ó, nesse botão de baixo e vou selecionar aqui, ó, aqui tem a linguagem, se você quer português, inglês. Eu vou buscar aqui unidade do sistema, grupo, que a gente vai ver logo mais. Vamos primeiro aqui na fundação. Então eu vou dar aqui, ó, observe que tem rígido ou flexível. No caso aqui eu vou deixar rígido. Se eu quisesse flexível, eu vim aqui para baixo e apertava o botão de cima. Mas eu vou voltar para o rígido e vou clicar aqui. Então observe que aqui eu já tenho uma primeira configuração. A base do equipamento que eu vou verificar é uma base rígida, certo? Então a primeira configuração. Voltando para cá para os grupos, observe que tem um ponto aqui que diferencia bem o grupo 2 e 4 do grupo 1 e 3, que é a altura do eixo. No grupo 1 e 3, observe o seguinte: máquinas grandes e máquinas elétricas com altura de eixo medindo mais do que 315 milímetros. São máquinas bem grandes. Então, aí ela já diferencia das características do grupo padrão 2 e 4, tá certo? Então, você antes, quando vai verificar a vibração global, analisar aqui dentro dessas características qual o seu ativo aqui vai se enquadrar. E para verificar isso aqui, deixa eu voltar aqui, ó. Vamos buscar aqui grupo, voltando aqui para o instrumento, grupo. Tem duas opções, 1 e 3, 2 e 4. Se você verificou ali
voltando aqui na tabela, verificou ali que o equipamento ali ele se enquadra no grupo 2 e 4, então você vai selecionar 2 e 4. E aqui eu tenho os valores de referência. Uma vez configurado, o próprio instrumento ele vai dizer se está correto, está de acordo ou não com os valores pré-estabelecidos. Quando você analisar ali a vibração, se ele não der nenhum sinal, por exemplo, se ele der um A, é um alerta. Se ele der um P, é perigo, ou seja, você precisa fazer uma manutenção ali o quanto antes. Então, importantíssima é você fazer as configurações de forma correta, de acordo com as características do seu equipamento. Então, isso aqui para a vibração global. Deixa eu deixar aqui no grupo. Deixa eu voltar aqui para a tela inicial. Então, aqui nós vimos a primeira linha da vibração global. E essa segunda linha aqui, que é o principal foco, que é para aceleração de envelope, os rolamentos. Então, aqui vai ter 3 classes. Classes 1, 2 e 3. Antes de você fazer aqui a inspeção, você precisa configurar o instrumento de acordo com a classe que ele pertence. Vamos supor que o equipamento que a gente vai verificar é um motor que tem um RPM de 1760, tem o rolamento 6308, a potência de 10 CV. Observe aqui que a gente leu aqui na placa do equipamento essas informações aqui. Nós temos que saber que classe ele pertence, se é 1, 2 e 3. Quando a gente vem aqui para essa tabela aqui, vamos analisar a tabela das classes, que é classe 1, 2 e 3. Na classe 1 diz o seguinte: rolamentos que têm diâmetro interno de 200 a 500 e velocidade do eixo abaixo de 500 é classe 1. Classe 2, rolamentos com diâmetro interno entre 200 e 300, velocidade do eixo entre 500 e 1800, classe 2. Se ele tem o diâmetro interno que vai de 20 até 150 e o RPM 1800 a 3600, classe 3. Então, observe que esse aqui, ele se enquadra para a classe 3. Por quê? 0,8, se eu multiplico isso aqui por 5, eu vou ter 40 milímetros de furo. Então, eu sei que este equipamento aqui, ele vai se enquadrar na classe 3. Aí eu venho para cá, buscar aqui na configuração das classes, onde tem classe aqui, ó, eu vou buscar aqui, ó, já está aqui em classe 3. Então, aqui eu só vou confirmar. E agora vou voltar. Observe que eu estou aqui no grupo para vibração global. Nessa vibração global ele vai verificar a vibração de todos os componentes ali do equipamento. Na aceleração de envelope a gente está exclusivamente voltado aqui para os rolamentos, que é essa do meio aqui, ó, o GE. Tá certo? Então, uma vez aqui eu configurei já aqui para a classe 3, é só fazer ali a análise. E se tiver um valor que não esteja correto, eu não preciso nem olhar na tabela. Se ele foi configurado de forma correta, ele vai me dar um A de alerta ou um P de perigo, ou se ele não mostrar nada, é porque os parâmetros aqui, eles estão ok. Então, nessa aula, eu quis mostrar, tentei apresentar para vocês a importância de conhecer os ativos, entender os conceitos de elementos de máquinas. Observe que o equipamento, ele não mostrou aqui que ele era classe 3, mas ele me deu informações, por exemplo, ele me deu a referência do rolamento, que deu-se a entender que ele pertence aqui à classe 3. Então, conhecer os ativos é o primeiro passo para você montar um plano de inspeção e planejar bem a sua manutenção. Então, essa foi a nossa aula, espero que tenha gostado. Se você gostou, curte. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e continue acompanhando os nossos conteúdos. Um abraço e até as próximas aulas.